Aqui há Romanos. Um podcast que fala de costumes da Roma antiga que resistem até aos nossos dias. Bem-vindos ao podcast Aqui há Romanos. O meu nome é César Santos, sou arqueólogo da Câmara Municipal do Seixal e hoje tenho aqui comigo o João Duarte, escultor, especialista no trabalho do bronze, e vai-nos falar um pouco sobre a tecnologia de fundição do bronze, que já existia desde a época romana, como era feito, como é que evoluiu, se evoluiu ou não. Como ponto de partida, se calhar, falaria um bocado de uma peça que apareceu no Seixal, uma pequena estatueta que o João teve a oportunidade de observar, e uma estatueta de bronze fundida em duas partes, penso eu, e gostava que o João pegasse um pouco nessa peça que ele viu e que depois fizesse a transposição dessa peça de arte para aquilo que faz atualmente e com as técnicas que utiliza. Pronto, olha, eu realmente foi um dia importante para mim, foi ter encontrado-te e ver, digamos, a escultura, que é maravilhosa. Portanto, é uma escultura pequenina, em bronze, e que, de certa maneira, retrata um pouco os criadores, porque as peças são feitas por criadores, neste caso são escultores. No caso das medalhas são medalhistas, no caso das moedas são numismatas. Em relação a isso, eu posso dar um meu apoio, porque realmente fui professor de 22 anos de medalhística e de moedas. Tenho feito algumas moedas, tenho muitas medalhas e de certa maneira toda a história da medalhística e toda a história da escultura, toda a história das moedas, eu tive que lecionar. E, portanto, torna-se mais fácil para mim, digamos, porque é uma das minhas profissões, além de ser professor, e de certa maneira tenho trabalhado na fundição. Tenho trabalhado também na parte da escunhagem das moedas e tenho trabalhado também na parte da medalhística, da gravação e neste caso da estampagem. Portanto, em relação a eu queria dizer que os romanos, portanto, fizeram um pouco a parte da Grécia, foram buscar um pouco da escultura grega e no fundo adaptaram-na aos seus costumes. E nessa peça posso-vos dizer que o homem, portanto, a parte das ideias, e a partir das ideias depois vai olhando para essas ideias que o envolvem na sociedade, neste caso na sociedade romana, e vai transformando essa, por isso é que são criadores, transformam o que está no ambiente para o interiorizar e o sugar, vamos lá, com a sua criatividade. E os romanos fizeram isso, quer dizer, fizeram isso muito bem, não tinham um ar de beleza. A tua peça, a peça que tu mostraste, não tem muita beleza, mas tem toda a parte tecnológica, e tem outra coisa que nós até falámos nisso, se foi encontrada no Seixal, a peça tem um remo. Portanto, porquê? Porque está à beira do Tejo, era um instrumento muito evidente para a população que existia ali à beira do rio. Sim, tratando-se de uma divindade, eles fizeram uma adaptação daquela divindade para poder ter o remo, aquilo que lhes interessava. Por outro lado, evoluíram da parte grega, porque o auge dos romanos são bustos muito bem retratados,
muito bem modelados. A velhice existe lá na expressão, há uma grande expressão, um realismo muito grande na expressão, a próprias veias das mãos, etc. Portanto, eles digamos, desenvolveram essa parte, digamos, para exprimir, digamos, todas aquelas vivências que eles tinham com o Império Romano. Em relação à fundição, portanto, há duas espécies de fundição que eles fizeram. Portanto, há uma fundição que é a fundição de areia, que são dois com moldes. A areia tem que ser uma areia muito com goma, muito fina também, muito fina, com goma. Geralmente, por exemplo, aqui na zona de Torres Vedras existe essa areia que é muito boa, onde os fundidores vão buscar essa areia, porque é uma areia muito goma e muito fininha, que também serve para fazer vidro. A Marinha Grande ia lá apanhar muito essa areia. Portanto, há duas espécies. Há o direto. O direto usava um método direto e o método indireto. O método indireto era a cera, ou seja, a cera era posta, havia um molde daquilo que eles queriam fazer, depois enchiam de cera. Essa cera depois portanto, havia um cadilho neste caso era o bronze. O bronze era fundido, era líquido, e com a alta temperatura, com o cadilho, despejavam para dentro do molde. A cera derretia, saía, e ficava lá o bronze. No espaço onde a peça era em cera, desaparece a cera, derrete a cera e fica o bronze. Isso é um método indireto. O método direto tem duas caixas. Nesse caso foi feito, essa estatueta pequenina foi feita por esse processo. São duas caixas com areia com goma. Fazem a peça, é feita em madeira, é colocada num molde de areia. Depois tiram o molde de areia. O molde de areia é aquecido ao sol, a areia fica dura, e depois com os jitos. O que são jitos são porque o material leva gás, leva o gás, e o gás tem que sair, porque senão fica tudo cheio de buraquinhos. Portanto, o material o ar sai pelos jitos. Depois a peça é deitada, o bronze é deitado na areia, a areia depois é aberta as duas caixas, fica a escultura. Automaticamente depois tem que ser cinzelada, a escultura irá ser cinzelada, é cortado os jitos, porque os jitos, o material do bronze sai, e fica aqueles jitos são cortados, e aí há um pormenor grande, porque tem que ser um bom cinzelador para não estragar, digamos, a parte escultórica, porque às vezes a pessoa que vai cinzelar pode estar a ferir, digamos, todo o volume que o escultor produziu. Portanto, isso é outra tecnologia, digamos, o cinzelar é outra tecnologia muito importante. Eu trabalhei com várias pessoas ligadas ao bronze, velhotes, e quero-vos dizer o seguinte, quer dizer que mesmo os velhotes com 50 anos de trabalho, qualquer peça era sempre uma dúvida se saía bem ou não. Portanto, não o ofício é muito importante, mas cada peça é uma aventura. Portanto, o trabalho da escultura não terminava no momento em que se fazia a peça em madeira ou a peça em cera. Não. Depois iria para a fundição, e depois era o acabamento. Geralmente o acabamento, eu preferia fazer o acabamento e não o fundidor, porque é muito difícil, porque cada escultor tem o seu volume, tem a sua, digamos, as suas linhas, e realmente se uma pessoa não tiver a interligação com o escultor, geralmente não tem, podem ferir as linhas com o escultor, às vezes são importantes para o escultor. Portanto, isso
digamos, o método. Também quero dizer, historicamente, infelizmente nós portugueses tínhamos grandes fundidores. Posso-vos dizer que no Terreiro de Passa existe aquela escultura do Dom José que foi feita, fundida única e exclusivamente por um vaziamento de metal, que é extremamente difícil. Feito só de uma vez. Só de uma vez. Infelizmente, hoje em dia, as fundições estão a acabar e a maior parte dos escultores portugueses estão a ser enviados para os fundidores de Madrid ou eu próprio fundo as minhas peças em Bilbao, em Eibar, que é uma fundição que já está muito evoluída no sentido de computadores, já é outra coisa. Mas o princípio é exatamente o mesmo do que os romanos. O princípio é exatamente com os romanos. Pouco se evoluiu. Agora com o 3D, etc. Portanto, há toda uma evolução, mas o princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo. Em termos da técnica, da tecnologia e da arte, quando fazemos uma peça em cera perdida, aquela peça é feita só uma vez, ou seja, não conseguimos reproduzir aquilo em vezes. Não, é o contrário. Em areia, o método da areia é o método direto, só se faz uma vez a peça. Porque é que se inventou a cera perdida? Porque a cera perdida pode-se fazer vários múltiplos. Em cera perdida pode-se fazer vários múltiplos, porque tendo a forma, depois é só uma questão de se encher de cera e digamos de reter a cera e faz vários múltiplos. Geralmente são múltiplos pequenos que se reproduzem centenas deles. É um método mais industrial já. Tem que se fazer um pré-molde. Sim, faz o pré-molde e aquele pré-molde dá para 100, 200. Ok. Quando é usado o método da cera, então é que é aplicado, impresso a escultura. A escultura, exatamente. Areia, exatamente. É uma de cada vez. É uma de cada vez. Tens que tirar a areia é toda destruída para depois tirares o metal, a escultura em metal e depois trabalhá-la, cinzelá-la. Em termos de liga metálica, sim. Sabes se o bronze ainda existe exatamente da mesma maneira, nas mesmas percentagens, portanto, nas mesmas percentagens, é 85%, posso dizer já, digamos que o bronze é de estanho, com o estanho. O cobre é o mais tem 85% e o resto é o chumbo ou então zinco. Os zincos não havia em época romana. Pois não havia época romana, mas hoje em dia, portanto, substituir o chumbo, até porque o chumbo tem problemas a nível cancerígeno. Exato. Hoje em dia tem, mas o método é o mesmo, estás a ver? Portanto, as percentagens são as mesmas, porque realmente é um material que quando arrefece fica duro. Portanto, por isso é que hoje ainda temos materiais e esculturas dos romanos, porque realmente através dos tempos aquilo dura, pá. Portanto, é um material muito duro. Fala-me agora um bocado da tua experiência enquanto artista. O que é que tu sentes? Quando estás a produzir uma peça que é única, não é? Fala-me dessa experiência. Pronto, olha, é assim, os romanos tinham várias classes e uma das classes mais importantes era, digamos, a classe havia escolas em Atenas e Roma, e havia escolas de Atenas e Roma, havia vários diretores das escolas, posso-vos dizer o Paiteles, o Evander e o Apolónis eram grandes diretores de escolas de arte. Aprendiam lá a escultura e, de certa maneira, portanto,
portanto, eles tinham uma certa, digamos, era uma série de pessoas que tinham um certo poder, digamos, na parte social, eram os escultores, e depois também eram, digamos, os homens que cunhavam as moedas. Portanto, também o processo da cunhagem das moedas, que também ainda hoje se descobre várias moedas romanas no nosso país também, e há muitos colecionadores de moedas. Havia a cunhagem de martelar as moedas, que só tinha uma face. Depois inventaram a moeda ter duas faces, ou seja, tinham que ter um punção. Esse punção era martelado, mas esse punção dava um anverso e o reverso. Então, estás a perceber? Portanto, hoje em dia é a mesma coisa. Hoje em dia, em vez de ser martelado, é um balancé, ou no romano era balancim, que tem uma força uma pressão de 100 toneladas, que bate no metal que vai aquecido. Pode ser cunhado de duas maneiras: pode ser estampado, pode ser o material, pode vir aquecido, que é mais fácil de impressão, de estampagem, ou então pode ser mesmo o material sem nada, material mesmo, porque é uma pressão de 100 toneladas. Portanto, nós temos dois cunhos. O cunho de cima é o anverso, o cunho de baixo é o reverso. Bate com 100 toneladas e espalma, e fica de um lado e do outro a moeda. Posso-vos dizer que a moeda hoje em dia é exatamente a mesma coisa, simplesmente, portanto, ou depois há máquinas, começou depois a seguir o vapor, a máquina a vapor, e depois as máquinas elétricas. Hoje em dia as máquinas elétricas tiram 700 medalhas por minuto, 700 moedas por minuto, desculpa. Não é medalhas, é moedas por minuto. Portanto, estás a ver. Portanto, enquanto a estampagem martelada era muito lenta. Na tua opinião, quer dizer, eu não sou numismata, mas sim, as moedas romanas teriam que ser estampadas a frio, não é? Não eram aqui? Sim, eram a frio, por isso é que demoravam muito tempo, porque portanto, para estampar aquilo era uma martelada, tinha que ser uma martelada bastante forte e levava bastante tempo, porque às vezes não chegava uma martelada, tinha que ser várias marteladas para... Sim, isso acontece, vence às vezes. Vence, algumas falhas. Exatamente, algumas falhas. E eles deixavam ficar. Acho que posso-vos dizer, quem quiser ver moedas romanas e gregas, vá à Gulbenkian, que é uma das maiores coleções do mundo de moedas romanas e gregas. Aliás, tem vindo estudiosos dos Estados Unidos, do American Numismatic Society, pedirem para visitar a Gulbenkian, para, de certa maneira, fazerem estudos. E há livros sobre moedas romanas e gregas. Ok. João, diz. Gostava que me falassem sobre a parte criativa, não é? Da criação de uma peça dessas. O que é que gostarias de dizer sobre isso? É assim, quer dizer, o criador é aquele indivíduo, eu às vezes até ponho assim, que percepciona até à exaustão tudo o que o rodeia. E depois é uma questão de cada escultor ter a sua poética, e de certa maneira, portanto, ter uma certa uniformidade a nível formal. Há pessoas que ainda praticamente passam a vida toda à procura da sua, a nível de forma, qual é a melhor forma. Às vezes não encontram, morrem e não encontram, porque as pessoas inspiram-se umas das outras. Quer dizer, hoje em dia a parte da globalização, até os romanos se inspiraram nos gregos, depois fizeram a sua parte realista. Enquanto havia um classicismo grande na parte grega, a beleza era, digamos, o fundamental para os gregos.
os romanos quiseram reproduzir todos os seus imperadores, os seus deuses, dentro de um realismo, quer dizer, que não vês na arte grega. E a tua fonte de inspiração, qual é? A minha fonte de inspiração, olha, é importante. E há outra coisa que eu acho muito importante, até para os jovens hoje em dia, digamos, geralmente eu, na terceira classe, foi ali que eu me decidi ser escultor. Tinha um professor na terceira classe que no Natal levou para lá barro e começou a fazer o presépio, deu um bocadinho de barro a cada um, fazíamos umas ovelhas e coisas, enquanto ele fazia o São José e o burro e a vaca, etc. E foi a partir daí que me fascinou. Hoje em dia, os romanos, de certeza absoluta que no fundo também tinham as escolas de Atenas e de Roma, e aquelas pessoas mais sensíveis, que o objetivo era dar cá para fora aquilo que eles sentiam no seu interior, começaram a produzir obras de arte. Pronto, felizmente usaram material, por exemplo, os romanos têm trabalhavam muito em pedra-mármore. Também há outro material, a pedra, o bronze, até o próprio vidro, nos mosaicos, etc. Portanto, o termo mosaico tinha a ver com as musas. O Camões falava muito de musas. Portanto, eu inspiro-me, eu faço gordas, o meu tema praticamente desde a terceira classe até passando pelas belas artes, faço mulheres gordas. Também posso usar o exemplo do Botero, que teve cá a expor também. Também faz gordas, também fazia pintura de gordas e fazia escultura de gordas. Eu não faço pintura, faço escultura. E pronto, porque são gordas. Se calhar, se me perguntarem, se calhar um psicólogo dizia que eu ainda não tinha saído da barriga da minha mãe, sei lá, estou ligado ao... Pronto, mas as minhas gordas também não são gordas. As minhas gordas, quando as pessoas dizem que isto é gorda, as meninas são gordas, não são gordas. Estão cheias de poesia e de sensualidade, e a mulher é um pouco isso, quer dizer, no fundo, os romanos trabalharam muito o feminino, mas aquilo não quer dizer, aquilo era o estereótipo da mulher que cada um tinha lá dentro dele ou dela, pronto. E isso é que é o fundamental, quer dizer, é traduzir o que tu tens lá dentro para o material. Neste caso, todo o escultor, ainda hoje, por isso é que vais às escolas primárias, tens a senhora ou faz com barro ou faz com plasticina. Os romanos também faziam com plasticina, arranjavam um bocado de barro que está na natureza. Foi a primeira expressão de arte, foi agarrar num bocado de arte e modelar com um bocadinho de água e faziam figuras e deixavam secar ao sol, iam retocando, etc. Portanto, hoje em dia também posso-vos dizer, por exemplo, antigamente, no século XIX, do século XVIII, por exemplo, para se fazer a fundição tem que se ter a peça no tamanho exato. E às vezes os escultores faziam a medalha, por exemplo, com um tamanho maior, deixavam secar o barro ia encolhendo, depois punham água, depois iam encolhendo e ficava até eles quererem, até o diâmetro. Portanto, são coisas tão primárias que vêm praticamente desde a pré-história. Eu próprio no ateliê tenho uma Vênus pré-histórica e se calhar entre a minha Vênus pré-histórica que está no ateliê e as meninas gordas que estão ao lado delas, pouco evolui, se calhar os homens da pré-história e os romanos tinham uma síntese muito maior do que eu, porque eu vivo numa globalização, tiro ideias de um, tiro ideias do outro, tiro ideias do outro e só se calhar tenho um bocadinho só da minha ideia. Se calhar os indivíduos da pré-história, aquilo eram deuses, eram figuras cheias
E pronto, olha, eu inspiro-me muito. Não tenho a sorte de ter uma figura romana como a tua, como a do Seixal, mas tenho uma pré-histórica, pá, que no fundo aquilo também é exatamente, é um bocado de areia com goma, e eles com um bocadinho de pau. Nós também usamos os techs. Quais são os techs de agora? Se fores às casas comprar tecnologia de techs, techs são os instrumentos que a gente trabalha ao barro. Eles tinham um bocadinho de cana, afiavam a cana, etc. E eu, por acaso, vou já à loja, já vem afiada. Mas a tecnologia é a mesma. É trabalhados com os techs, eles trabalhavam também. Às vezes até com as mãos, que são os melhores techs, porque fica lá o registro digital do escultor, fica-te no barro. Exatamente. Tu, para fazer as tuas peças em bronze, por exemplo, fazes primeiro em barro, né? Faço primeiro em barro, depois de ter aquilo tudo pronto em barro, tiro a forma em gesso. Às vezes há formas que são complicadas, têm que ser feitas por vários bocadinhos para dar tem prisões, não é? Tem que se tirar as prisões para depois, quando se desmoldar, ficar a peça toda intacta. Há peças que têm 30 tacelos. Tacelos, o que é? Tacelos são os bocadinhos onde há prisões, tens que pôr. Por exemplo, debaixo de um braço, são os encaixezinhos, que é para depois tirares a peça sem aferir. E depois de ter a peça em a forma, tens que enchê-la de gesso. Retocas o gesso, etc. Depois agarras no gesso, vais mandar fundir ao fundidor. Ou seja, portanto, se for em pedra, se tu queres trabalhar em pedra, há duas hipóteses de trabalhar em pedra. Há aquele indivíduo que agarra na peça em barro e depois leva ao canteiro, e o canteiro, através de um sistema de compassos, faz-te fielmente o que tu apresentares em gesso. Faz-te fielmente, escolhes uma pedra, ou granito, ou mármore, etc., ou calcário, faz-te cópia exatamente com as mesmas dimensões, porque tem um compasso e vai tirando as medidas. Ou então fazes como o João Cotileiro e outros indivíduos que trabalham a pedra diretamente com uma máquina. Portanto, as expressões são completamente diferentes. O corte de uma máquina dá-te uma determinada volumetria que não consegues se trabalhares com a mão, com os techs. Portanto, estás a ver? Portanto, isto é muito importante. Qualquer pessoa pode agarrar numa pedra e começar com um escopo e começar a trabalhar, ou com uma rebarbadora pequenina, pá. Portanto, qualquer miúdo pode fazer escultura em pedra. É um bocadinho mais difícil, mais dura. Em relação a, digamos, hoje em dia, portanto, em relação às medalhas, hoje em dia deixou-se de fazer aquela medalha tradicional. Eu próprio evoluí num conceito de medalha objeto, que são medalhas que tu podes brincar com elas, podes desmontá-las, podes montá-las, podes ajuntar vários materiais, acrílicos, bronze. Há já o corta laser. Antigamente era tudo à mão, era com uma serra de rodear à mão, a cortar o metal. Portanto, mas a evolução não é muita. A evolução, tanto na moeda, tanto na medalha, como na escultura, os romanos, se não fossem os romanos, a gente andava aí às aranhas, porque realmente fomos copiar muita coisa aos romanos e aos gregos e aos etruscos também, que eram escultores. Hoje em dia também pode-se fazer muito estudo sobre nas regiões africanas. Também há muita escultura do mais primitivo possível, da fundição mais primitiva, que eles agarravam na terra e enfiavam lá as peças e fundiam. São bem conhecidos os bronzes do Benin, que são peças fabulosas. Exatamente. Portanto, a evolução, se calhar, se calhar são tão belas como as atuais. Mesmo. Estás a ver? São tão belas como as... E há outra coisa que é muito importante. Portanto, cada civilização tem a sua cultura. Estás a ver? Portanto, tu distingues uma peça romana de uma peça grega, de uma peça etrusca, dos bronzes de Benin.
cada região, porquê? Porque cada escultor assumiu aquilo que o rodeia. Sei lá, no Benin se calhar rodeiam coisas que nos romanos não havia, nem os etruscos, cada um tinha a sua civilização diferente. Sei lá, hoje em dia, como há muita globalização, se calhar tu em 2 segundos vês o que o senhor lá do americano está a fazer. Exatamente. O que o da Rússia está a fazer, ou do que o da Austrália está a fazer, e é mais fácil, se calhar não temos tanto, a nossa civilização está um bocado, digamos, conjunta, e ainda já não distingues muito o que é europeu do que é tirando o Oriente, etc. Portanto, o artista é o fruto o criador da sua sociedade, do seu tempo, não é? É o que estás a dizer. Exatamente. Olha, estamos aqui quase a terminar, de certeza. Só para quem nos está a ouvir, saber onde é que pode ver peças tuas. Sei que tu fazes peças para arte urbana e coisas assim desse género. Certamente vão ter curiosidade de conhecer melhor e ver o que tu fazes. Olha, é assim, infelizmente eu sou uma pessoa que como há muitos anos tenho ido quase ao mundo todo com os meus alunos na medalhística, tenho-me dedicado muito à medalhística, e além de tenho à volta de 200 medalhas editadas da minha autoria, mas depois também comecei a colecionar. Fui um grande colecionador de medalhas, eu tenho na minha coleção desde medalhas do Dom Sebastião até aos nossos dias, porque antes de ontem fui buscar uma medalha minha. Portanto, eu não quero ter as medalhas no ateliê, porque acho que as pessoas devem cultivar, deve haver sítios colocados para determinadas áreas, e eu ofereci as minhas 2.380 medalhas ao Crato. Para além, também tinha medalhas estrangeiras, desde medalhas do Dalí, do Salvador Dalí, etc. E entreguei tudo ao Centro Internacional de Medalha Contemporânea do Seixal. Portanto, tenho lá à volta de 300 medalhas internacionais, e eu me dando a amigos que se fazem nos congressos, etc., trocam medalhas uns com os outros. Moedas, não, a última moeda que eu fiz foi agora da Jornada da Juventude. Ia falar nisso. Não gosto de fazer moedas porque não tenho muita criatividade, não se pode evoluir muito, porque aquilo são regras, décimos de milímetro, trabalhas com alturas de décimos de 4 décimos de milímetro, 2 décimos de milímetro, e não se pode furar a moeda, não se pode pôr outros materiais, etc. Portanto, não gosto muito de fazer moedas. As medalhas, sim. Medalhas, eu ganhei isto não é para me evidenciar, houve 2 portugueses que ganharam o Prémio Nobel da Medalha a nível mundial. Foi o professor Hélder Batista, que eu fui assistente dele na faculdade, e fui eu que ganhámos o Prémio Saltos, que é um prémio dado aos melhores escultores do mundo de medalhística, só relativa de medalhística. Mas infelizmente a medalha é isso que eu acho que os romanos tinham muita. Os romanos faziam as coisas e punham ou em monumentos ou faziam ou tinham nos templos, etc. Aqui mesmo a dar as coisas, dizem logo que não há espaço. Fui a 20 câmaras até que encontrei uma câmara no Crato para que recebesse as medalhas, e agora tenho 70 esculturas para oferecer, porque acho que não devo ter as moedas, as medalhas e as esculturas no ateliê, ninguém vê. Gostava de dar, oferecer. Tenho andado aflito porque as câmaras, o próprio governo não tem espaço para ter as coisas. Pronto, eu também não posso ser egoísta, porque também conheço várias pessoas, vários escultores que também querem dar, e se calhar fazia-se um grande museu de arte contemporânea à borla, que não era preciso, porque às vezes a arte pensa, e tal, é preciso muito dinheiro, e tal. Não é preciso dinheiro, porque há sempre, eu conheço um indivíduo que fez um museu de desenho,
um desenho. Outra coisa que os romanos faziam, antes de começar a modelar, faziam desenhos. Nos mosaicos, por exemplo, eles primeiro tinham que fazer o desenho e depois dentro do desenho iam pondo lá os tacelos para de vidro, etc., para fazer, digamos, a composição do desenho. Portanto, o desenho é fundamental para os artistas. Hoje em dia um indivíduo, um miúdo que queira ir para as artes, o mais importante é saber desenhar. É desenhar o dia todo, porque o desenho tem a ver com a pintura, tem a ver com a escultura, tem a ver com a arquitetura. Digamos, o mais importante na arte é saber desenhar. E saber ver. Também há há um ensino, por isso é que há as escolas de artes, António Arroio, é exatamente porque a pessoa tem que saber ver. Não é fácil, até por um cineasta, está tudo ligado. O cineasta é preciso ver, o fotógrafo é preciso ver, saber ver. Às vezes coisas que passam despercebidas a um normal, um ser normal. Se calhar para um fotógrafo aquilo é aquele momento exato que aplica naquele minuto, digamos, o clique. E está tudo ligado. Os romanos não tinham máquinas de fotografar, mas a máquina deles era o cérebro deles. Exatamente. Pronto. Obrigado para quem nos está a ouvir. Espero que tenham gostado deste momento com o João Duarte e despeço-me. Boa tarde. Aqui há Romanos é um podcast da Agenda Cultural de Lisboa. Foi idealizado e produzido em parceria com o Centro de Arqueologia de Lisboa para assinalar o 10º aniversário da criação deste equipamento da Direção Municipal de Cultura da Câmara Municipal de Lisboa. A sonoplastia e genéricos são da autoria de Fernando Figueiredo. A coordenação é de António Marques. Terracque protega somnis, e depulsis vite procelis, salutare.